A seguir. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje, Alberto, queres olhar aqui para Pedro Nuno Santos e se foi ou não avisado da manifestação dos polícias junto ao Capitólio. Olá. Olá, Vanessa. Sim, isto prende-se com a manchete de hoje do Sol e vou presumir que ela é verdadeira, ou vou presumir que eu sou uma pessoa de má fé e que acho a manchete verdadeira. Não quer dizer que ache, já passo a explicar. Recuando uns dias, na noite do debate entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, o debate abriu com uma declaração do Pedro Nuno Santos, uma declaração de cada um, para dizer a verdade, mas sobre a manifestação que estava a decorrer à porta do Capitólio, a manifestação de polícias. Eu, entre parênteses, devo dizer que andei umas horas até perceber que o Capitólio era um teatro. Depois lembrei-me que existia um teatro com esse nome, mas estava a ver se Portugal agora tinha um Capitólio para imitar Washington e que esse Capitólio também estava a ser cercado. Não, era outro Capitólio que estava a ser cercado. De qualquer maneira, na intervenção inicial que fez sobre o assunto, Pedro Nuno Santos mostrou-se absolutamente conciso, determinado, sério sobre o assunto e disse que não admitiria negociar com os polícias sob pressão, não admitiria aquele tipo de situações. Luís Montenegro pareceu mais titubeante. E isso passou, essa imagem passou e ficou, melhor dizendo, essa imagem ficou e terá marcado, não digo que terá marcado o debate, mas marcou pelo menos a avaliação feita após o debate, e essa avaliação começou logo por ser feita cerca de 3 milionésimos de segundo após o debate, pelo jornalista Ricardo Costa, da SIC, que determinou que o Pedro Nuno Santos tinha ganho o debate logo naquele momento. Ou seja, que Pedro Nuno Santos, segundo Ricardo Costa, ele não disse exatamente por essas palavras, mas deu a entender que teve uma vitória estrondosa, porque foi firme na condenação da manifestação dos polícias ali à porta do lugar onde o debate decorria. E a partir daí, a maior parte dos comentários, julgo que boa parte dos comentadores, que não gostam de fugir da ortodoxia, resolveu seguir o Ricardo Costa e declarar o Pedro Nuno Santos vencedor do debate a partir dessas declarações e dessa sentença dada pelo Ricardo Costa. Ora bem, segundo a manchete do Sol, esta coisa não foi assim tão linear quanto parece. Ou seja, o Sol diz em manchete que Pedro Nuno Santos fora avisado da manifestação dos polícias e que Luís Montenegro não. Ou melhor, da deslocação da manifestação dos polícias que decorria à porta de São Bento para o Capitólio onde passou a decorrer o debate. E que o próprio governo sabia dessa deslocação da manifestação e não fez nada para impedir. Ou seja, lá está, como disse no início, se eu for uma pessoa de má fé e tender a acreditar na manchete do Sol, posso acreditar que, afinal, a firmeza do Pedro Nuno Santos não foi assim nada de especial. Ele tinha apenas preparado, pelo staff, a condenação da manifestação, ou seja, a sua firmeza era não digo que seja postiça ou falsa, mas era uma firmeza cozinhada, ao contrário do Luís Montenegro, que, pelos vistos, segundo o Sol, também não fora avisado pelos seus assessores de que a manifestação se tinha deslocado de lugar, o que também não abona muito a favor dos assessores do Dr. Montenegro, diga-se. Agora, desde logo fica logo um bocadinho peculiar, desvaloriza um bocado a firmeza do Pedro Nuno Santos estar a condenar uma manifestação ou o percurso de uma manifestação que o governo conhecia e que nada fez para tentar impedir. Parece demasiado articulado, tudo demasiado... Lá está, eu não estou a ser conspirativo, estou só a presumir que algumas pessoas mais conspirativas, o que elas podem achar. E que Ricardo Costa também poderia, eventualmente, se levarmos a conspiração ao limite, estar feito com isto tudo e dar o mote, declarar o Nuno Santos vencedor no debate, em que ele obviamente não deu uma para a caixa, não só no debate, após esse momento inicial da condenação da manifestação, Pedro Nuno Santos esteve mal e os próprios comentadores disseram que ele esteve mal. Pedro Nuno Santos ganhou o debate, mas esteve apenas mal na questão da saúde, esteve apenas mal na questão da educação, esteve apenas mal na questão de não sei quê. Ou seja, esteve mal em todas as questões. Mas como houve esta condenação da manifestação e esta firmeza, revelou-se ali um estadista prodigioso que, obviamente, apesar de todos os pequenos pormenores setoriais, acabou por ganhar o debate no geral. Não importa toda a prestação que ele teve durante o debate. E não importa, sobretudo, tratar-se de uma pessoa, do Pedro Nuno Santos, que saiu em desgraça de um governo após uma sucessão
imparável de demonstrações de responsabilidade e de criancice, e que agora, sabe-se lá porque esse candidato a primeiro-ministro, não importa. Bastou aquela declaração sobre os polícias, que apagou todo o currículo do Pedro Nuno Santos, e chegou e sobrou para o erguer aos píncaros, e transformou-se, lá está, num estadista sem rival desde Júlio César, talvez. Agora, isto presume um espírito conspirativo que eu não tenho. Eu acredito na seriedade completa deste governo, acredito na seriedade do Pedro Nuno Santos, acredito na seriedade do jornalista Ricardo Costa e continuo a achar que tudo aconteceu como as televisões nos deram a entender que aconteceu. Portanto, eu vou desconfiar apenas da seriedade do jornal Sol, que deve ter dado uma manchete com certeza errónea, falsa, e como diria a Mariana Mortágua a propósito de um assunto que envolve a voz e assim, uma manchete ao serviço da extrema-direita ou de outra direita qualquer. Portanto, vou manter a minha confiança nas instituições e no jornalismo português ou no jornalismo feito por algumas pessoas em Portugal. O jornalista Ricardo Costa e o estadista Pedro Nuno é o título do Ideias Feitas de hoje. Há mais crónicas na próxima semana. Alberto, bom fim de semana, até segunda-feira. Até segunda, bom fim de semana, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.